a repercussão desse vídeo seja melhor. E para isso eu vou contar com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Há 19 anos atrás, no dia 29 de janeiro, era por volta do ano 2000, era por volta de umas 2 horas da tarde, uma jovem com apenas 17 anos estava em casa, era um sábado. O pai chegou, convidou a filha para fazer uma viagem, para ir buscar a sobrinha, no caso a neta dele, no interiorzinho próximo. E a filha saiu muito feliz, convidou a irmã mais nova, de apenas 10 anos, e foi com o pai buscar a sobrinha. Ao chegar lá, ocorreu tudo bem, pegaram a criança, colocaram no carro. Na vinda, a filha de 17 anos teve um pressentimento e uma visão. Nitidamente, ela via o carro bater, nitidamente, ela via o carro capotar, o carro virar. E ela vinha com a criança no colo, no banco da frente. E então ela pegou a criança, colocou no banco de trás junto com a irmã mais nova e prendeu o cinto nas duas. E o pai falou: minha filha, pra que você tá fazendo isso? Deixa a neném aqui que a gente tá brincando. É interior, então a segurança não era tão rígida assim, com polícia, essas coisas. Então dava, até chegar na estrada principal, dava pra ir com ela na frente. E aí a adolescente falou assim: não, pai, deixa que é melhor. E ela colocou o cinto nas duas crianças. O carro do pai já era naquela época, acho que era um Chevette, ou era um Cossel. E o cinto era aqueles que regulam, de regulagem, não era aqueles que travam, né? Um carro mais antigo. E ela tentou regular o cinto dela, mas não conseguia, estava meio que enferrujado a presilha e o cinto estava bem folgado, né? E aí o pai dela viu a inquietação dela e falou assim: minha filha, o que está acontecendo? Deixa esse cinto assim, não vai acontecer nada. E a filha, sem querer dizer que estava com um pressentimento ruim, começou a fazer uma oração em pensamento e falou assim: Senhor, se for acontecer alguma coisa ruim, faz esse carro parar. Para ele, Senhor, do nada. Me responde. E mal a pessoa parou aquele pensamento de oração a Deus e o carro parou. Desligou, literalmente. E o pai desceu do carro, foi olhar. Mecânico, pintor, não conseguiu identificar o problema do carro. Depois de 1 hora na estrada parado, a adolescente falou assim: Senhor, foi o Senhor que falou comigo? A adolescente, sem acreditar, falou: não, não foi. Ela nunca tinha tido uma conexão dessa com Deus e falou assim: não, não foi, isso é coisa da cabeça, coisa da minha cabeça. E a adolescente ficou quieta e o pai já desesperado, porque estava com criança no carro, o carro com defeito no meio da estrada, no meio do mato. Passou uns caminhoneiros que estavam carregando lenha e pararam, viram que a gente estava com o carro com problema e pararam para olhar. O motorista desceu e eu lembro perfeitamente. Ele pegou um alicate, apertou uma pecinha do carro que tinha entrado ar e o carro ligou e pegou perfeitamente. E aí meu pai falou assim: nossa, parece que essa viagem não tá querendo dar certo. E a adolescente disse: ah, pai, bobagem, vamos embora. E aquela agonia continuou e a adolescente continuou tendo visão. E ela teve um momento que ela viu que era tão sério e ela falou assim: Senhor, foi o Senhor que falou comigo? Se foi, para esse carro novamente. Gente, por Deus. Uma pedra. Era aquelas estrada de chão com pissarras. E uma pedra bateu embaixo do carro e arrancou a mangueira da gasolina do carro. E o carro desligou e rapidamente a gente sentiu aquele cheiro de gasolina.
Meu pai parou o carro, olhou lá embaixo e estava derramando muita gasolina. Ele foi lá, colocou a mangueira e falou: meu Deus, o que está acontecendo? E eu, nessa hora, eu falei assim, a gente botou a mangueira e seguiu viagem. Eu falei assim: Senhor, pelas 2 vezes que o Senhor me respondeu e falou comigo, eu só quero te pedir perdão se eu ignorei. Mas protege minha família, livra minha família. Se for acontecer alguma coisa, que aconteça só comigo. E então eu falei amém. Isso tudo em pensamento, eu não queria apavorar meu pai, que eu tava com essas coisas, até não sabia se ele ia acreditar. Meu pai é católico, mas ele não é muito de ir na igreja, ele é muito reservado, muito quieto, minha mãe também. Então eu falei assim, que aconteça só comigo, Senhor. E nessa hora a gente estava passando por uma curva na estrada. Quando meu pai virou o carro na curva, vinha um carro na contramão, com um rapaz e um homem mais velho. O rapaz deveria ter uns 17, 18 anos, não sei exatamente. E eles vinham na contramão, do lado da gente. Meu pai tentou puxar o carro para a esquerda, mas não deu tempo. Então a pancada pegou toda do lado direito, do lado do passageiro onde eu estava. E com o impulso da pancada, que foi muito forte, eu voei do banco e fui de encontro ao para-brisas. Por causa do cinto, eu não saquei fora do carro, não voei pelo vidro, mas como o cinto estava folgado e não tinha trava, o tanto que ele estava folgado ainda me deixou chegar até o para-brisa. Então, quando eu encostei no para-brisa, o vidro explodiu no meu rosto, fez um estrago. Naquele mesmo momento, a única coisa que eu imaginei foi: tô morrendo, morri. E eu só queria ver se alguém mais tinha se machucado além de mim. E a muito tonta com a pancada e aquele barulho de zumbido no ouvido, eu consegui levantar a cabeça e olhar para ver se tinha acontecido alguma coisa com o pessoal do outro carro. E eu vi os dois saindo do carro. E nessa hora eu fui desfalecendo. E fui perdendo a visão e perdendo o sentido. E eu falei assim: Senhor, não me leva agora. E, gente, uma coisa inexplicável. Nesse mesmo momento, eu puxei o fôlego, não desmaiei. Meu pai me ajudou a tirar o cinto porque eu tinha muito sangue no rosto. Eu não estava enxergando nada. Porque além do sangue, tinha a pele do meu rosto em cima dos olhos. Eu quebrei todo o lado direito do rosto. Todo o lado direito do meu rosto afundou. Ficou um buraco. O meu nariz aqui também partiu, abriu, também quebrou. Esse buraco do nariz ficou um só, cortou aqui, cortou a boca e todo esse lado do meu rosto ficou um buraco. E essas partes do meu rosto aqui, a sobrancelha ficou empendurada em cima do olho. E nesse momento eu ainda não tinha olhado. Fui acalmar a minha irmã mais nova, acalmar minha sobrinha. Crianças estavam chorando muito. Eu mesmo tirei o cinto delas. E ela chorando, chorando. A mais velha falou assim: irmã, o seu rosto. E eu ainda não tinha olhado. Eu falei: não tem problema, para de chorar. Eu não tô chorando, por que você vai chorar? Não chora. E eu peguei as duas, levei pra longe do carro, porque tava um cheiro muito forte de gasolina. E eu fiquei com medo que pegasse fogo. Os 2 caras saíram correndo, dizendo que iam pedir ajuda, mas não socorreram a gente. Um deles me entregou uma flanela que eu pus no rosto. E depois de tirar minhas irmãs de perto, minha sobrinha e minha irmã de perto do carro, e de ter acalmado elas, eu fui onde estava meu pai. E meu pai me olhou e falou assim, ele pegou aqui no meu rosto com as 2 mãos e falou assim: meu Deus, por que eu não morri? Por que isso não aconteceu comigo? E eu falei: para, pai, de falar bobagem. Então fui no carro e olhei pelo vidro do carro, meu rosto. E aí eu falei assim: nossa, pai, o meu rosto. E aí eu quis chorar. E meu pai falou: oh, meu Deus, por que eu não morri? Então nessa mesma hora eu engoli o choro. Agradeci a Deus, meu pai tá vivo, minha irmã, minha sobrinha. E a gente ficou ali no meio da estrada aguardando ajuda.
E uns 15 minutos, eu não lembro, uns 15 minutos depois apareceu uma van que estava fretada, com a família dentro. E a gente explicou, né? O pessoal que bateu na gente tinham corrido dizendo que ia pedir ajuda e não voltaram. E a gente estava ali sem ter como sair. E o pessoal da van, a família que tinha fretado a van, muito gente boa, voltaram com a gente até um posto policial mais próximo, levaram a gente. E nessa hora eu já estava com a flanelinha, já nessa altura. Meu rosto inchou muito do lado direito. Então eu lembro que eu estava com a mão aqui, mais tarde, meia hora depois, minha mão já estava aqui. De tão alto que inchou e tão alto que ficou. Então isso era por volta de 5h30 da tarde. Nós chegamos ao hospital por volta de umas 8 da noite. A viatura levou a gente. Quando eu cheguei lá, a minha mãe já estava lá, o meu tio, o meu irmão, todo mundo desesperado quando me viu. E eu tinha uma tia que eu considero como uma segunda mãe para mim, porque muita coisa financeira que eu precisei, quem me ajudou foi ela. Em questão de conselho, ela é muito amiga, então eu converso muita coisa com ela. Às vezes eu converso primeiro com ela do que a minha mãe. E eu pedi minha mãe para chamar ela, porque eu ia pedir para ela pagar uma cirurgia plástica para mim. E ela estava grávida de 6 meses. E todo mundo apavorado. Minha mãe chamou minha tia. Minha tia ficou muito assustada nesse dia. Bateu o carro levemente na traseira de outro carro lá, grávida, tadinha. E aí eu falei, eles queriam pontear meu rosto. E eu falei, mãe, não deixa, eu não quero pontear o rosto. Vai ficar muito feio, vai ficar muita cicatriz. Sem dizer o buraco que eu ia ficar no rosto do lado direito, porque essa parte aqui da minha face afundou. Então ia ficar um buraco profundo. E então a minha mãe viu meu desespero e os enfermeiros querendo, não, vamos pontear, vamos fechar. E aí minha mãe viu que eu não queria, falou assim, não faz, não. Vamos internar, eu vou chamar um cirurgião. E aí me botaram na sala. E o único cirurgião plástico nessa época lá do Piauí estava viajando. Entraram em contato com ele. Ele chegou no terceiro dia. Eu acho, foi isso mesmo, no terceiro dia. Eu passei 3 dias com o rosto enfaixado. Com 24 horas eu já não enxergava mais ninguém, porque as pálpebras dos meus olhos incharam muito. E com a pancada, todos os vasos sanguíneos dos meus olhos estouraram. Então, toda essa parte branca do meu olho ficou vermelha. E com o inchaço, eu não conseguia abrir os olhos. E o pouquinho que eu conseguia abrir, por causa dos vasos estourados, eu não conseguia enxergar ninguém. Eu só via o vulto, como se fosse uma televisão fora do ar. E eu conhecia algumas pessoas pelas vozes. Então eu passei 3 dias, né, de cama. 3 dias depois o cirurgião plástico chegou, foi me olhar. Foi um anjo na minha vida. O meu pai, como é apenas um mecânico, é pintor, não tinha o dinheiro na época. E o cirurgião, ele não cobrou a cirurgia. Ele disse assim, olha, eu vou cobrar apenas o dinheiro da anestesista. Porque ele viu que a gente não tinha como pagar. Então, meu pai pegou dinheiro emprestado com um amigo dele, comerciante, que emprestou para ele e falou assim, ó, me paga quando você puder, do jeito que você puder. Sabe, tudo assim muito de Deus. Deus sabe exatamente as pessoas que ele põe no teu caminho. Então, eu entrei para a sala de cirurgia. Eu não lembro o horário, mas foi anestesia geral. Durou muitas horas, porque ele falou que, como meu rosto estava muito inchado, muito debilitado, eu tive que bater tomografia também para ver como é que estava a cabeça e tudo. E então demorou bastante para ele colocar tudo no lugar. E ele teve que enfiar um ferro por dentro da minha boca para empurrar esse osso de volta que estava para dentro, né? E quando eu acordei era por volta de meia-noite, 1h da manhã. E a única coisa que eu lembro de ter ouvido foi a minha mãe dizer assim, graças a Deus, ela acordou. E no outro dia
eu tava assim, parece que com um avião na cabeça, muito pesada a cabeça, não conseguia levantar a cabeça, ainda sem visão, ainda sem enxergar ninguém, os olhos muito inchados e toda a parte do rosto do lado direito vedado, com uma faixa, né? E até então eu não sabia ainda como tava meu rosto, como tinha ficado. Acho que eu levantei da cama só uns 5 dias depois. Tudo minhas necessidades eu tinha que fazer na cama, com a paradeira. E comer, só tava conseguindo comer coisa líquida. Porque tinha muito vidro aqui na minha cabeça. Então, com o movimento do maxilar, machucava aqui, eu não conseguia mastigar nada. E o pior é que eu sentia fome. E eu chorava. Falei, mãe, que vontade de comer farofa, que vontade de comer frango frito, arroz, feijão. Mas eu não conseguia mastigar. Então, a lágrima chega descia, porque eu sentia fome. E com isso, por causa da alimentação, eu comecei a ficar muito magra. Passei muitos dias no hospital. Eu acredito que eu tenha ficado lá mais de um mês. E tomei muita injeção. Detesto tomar injeção. Toda vez que eu via enfermeira com injeção, eu já chorava. Né? Apenas 17 anos, ainda era menina. E pelo pavor, o pânico da injeção, eu chorava. Ela vinha umas 2, 3 vezes por dia aplicar a injeção e eu chorava. E ainda também muito tímida, não queria mostrar o bumbum para ninguém. Eu tomei todas as injeções no braço. E por falta de conhecimento, eu quase fico aleijada dos braços. Porque eu tomei quase 50 injeções, 20 e tantas injeções no braço e 20 e tantas injeções no outro braço. Eu fiquei com uma marca roxa muito grande nos braços. Ficou duro aonde tinha as marcas das agulhas, ficou bem duro e dolorido. Não conseguia levantar os braços. Quase eu perco o movimento, né? Mas também não mostrei meu bumbum para ninguém. E depois desse tempo no hospital, primeiros dias eu tive que tomar banho com a ajuda da minha mãe, porque eu começava a andar em linha reta e a cabeça pesava pro lado e eu saía pendendo assim, tava que nem caranguejo, andando de lado. Então, para poder andar reto, minha mãe tinha que me auxiliar. Para tomar banho, eu segurava no registro do chuveiro para não cair e tomava um banho bem rapidinho e sempre segurando, eu nunca com as duas mãos soltas, sempre que eu ia passar o sabonete no corpo com a mão, eu me segurava com o outro no registro do chuveiro para não cair. Quando eu terminava, eu chamava a minha mãe para ela me cobrir com a toalha e me ajudar a sair. E depois, quando eu cheguei em casa, eu passei uns 3 meses sem minha visão 100%, vendo bem embaçado, melhorou um pouco. E quando eu cheguei em casa, e eu fui pela primeira vez olhar meu rosto como tinha ficado depois da cirurgia, eu fui tirar a gaze, a veda, tirar a vedação do rosto, tava todo no lado direito aqui, tava bem assim, ó. Tudo isso, pegava tudo isso aqui. Eu só tava com esse olho esquerdo de fora. Então eu nem sabia se eu tinha perdido minha visão direita ou não. E aí eu fui olhar meu rosto e tava muito nítido ainda, muito vermelho, as cicatrizes bem visíveis. E a minha sobrancelha ficou em forma de L. Ela ficou uma parte em pé assim e a outra atravessada assim. E eu falei, nossa mãe, como meu rosto tá feio, eu nunca mais vou sair na rua. E minha mãe falou, para de falar besteira, menina. E aí, então, começou aí um estado de depressão. Começou aí uma adolescente de 17 anos não querer colocar a cara na rua, não querer receber os amigos. Passava o dia inteiro no quarto e chorava muito escondida, pra minha mãe não ver, meu pai não ver. Mas sempre indo lá pro cirurgião. Depois disso ele ainda fez ainda mais 3 cirurgias reparatórias. Não cobrou nada também, porque ele sabia que a gente não podia pagar. Não cobrou as consultas. Gente, um anjo. Um anjo, sabe? Que há muito tempo eu não vejo, que agora eu tô aqui em Brasília, mas eu sempre tô orando para agradecer. E ele fez mais 3 cirurgias, arrumou a minha sobrancelha com a segunda cirurgia. Me deu umas injeções caras para cicatrizar mais rápido o rosto. E depois disso,
5 anos depois eu tive que fazer mais uma cirurgia na cabeça para retirar pedaços de vidro que ficaram, que na época tava do acidente, como estava muito inchado, com a tomografia não deu para ver os vidros. Mas depois, quando desinchou, e com muita dor que eu sentia na cabeça, deu para identificar, a gente marcou a cirurgia e retirou os vidros da cabeça. Foi a última cirurgia que eu fiz 5 anos depois, em 2006. Esse doutor também que fez, doutor Mainá, cirurgião. E então, depois daí eu comecei a mandar cartinhas. Na época passava muito aquele Domingo Legal e eu mandava muita carta, muito e-mail para lá. Mandei até as fotos que eu tinha, mas eu não recebi retorno, porque vocês sabem que esses programas recebem muita carta, muita solicitação. São muitas histórias, muitas pessoas que precisam. E depois disso eu mandei pro Rodrigo Faro, depois eu mandei pro Luciano Huck, né? Tentei no Instagram, não consegui. Eu sigo poucas pessoas no Instagram, né? Eu sigo os melhores humoristas que vocês podem imaginar, que eu curto bastante, meus amigos nordestinos. O Whindersson Tirulipa, GK, Carlinhos Maia. E só não pra GK, mas pro Carlinhos, pro Tirulipa e pro Whindersson eu mandei também mensagens pedindo para eles me ajudar a fazer esse vídeo, porque eu não sei. Mas eu também não consegui retorno. Eu imagino que eles devem receber milhões de mensagens por dia, então para ler a minha teria que ser muita sorte. Então eu resolvi fazer meu vídeo sozinha. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se alguém vai assistir ou quantas pessoas vão assistir, mas é muito importante para mim a quantidade de visualizações para chegar, né? Quem sabe aí no Luciano Huck e eu receber ele aqui na minha casa. E assim, mas para que você quer agora? Né? Depois de 19 anos, será que uma cirurgia plástica ainda tem jeito? Talvez não, mas eu acho que dá para arrumar alguma coisa assim. Esse canto do meu olho direito precisa de uma cirurgia, ele ficou um corte aberto. E eu não posso usar maquiagem porque lagrimeja muito. Até sem maquiagem mesmo, para onde eu vou. Esse meu olho não fecha para dormir. Quando eu fecho, dá pra ver que o canto dele é maior, né, gente? Ó. Tem que arrumar esse cantinho. Ele é só uma... O cantinho dele tá perfeito. Ele é só uma pele que tem por fora. E ele tem um corte aqui em cima que lagrimeja muito. Então, quando eu fecho o olho, ó, ele não fecha, ele fica aberto. Isso resseca muito. No começo eu tive muita dificuldade para voltar a dormir, porque hoje em dia eu já acostumei, mas eu queria muito corrigir isso. E também contar minha história, dividir um pouco com vocês. Eu nunca mostrei meu rosto assim, sem maquiagem. As minhas fotos no Face, no Instagram, eu sempre tiro com muita luz para mostrar o mínimo de falhas possível no meu rosto. Eu sou sempre com o cabelo no rosto para esconder. Hoje em dia eu tenho uma filha de 5 anos. Linda, minha filha, linda, carinhosa, inteligente. Meu namorado, porque a gente ainda não casou, meu sonho de a gente vai casar em nome de Jesus. Que é um companheiro, uma pessoa maravilhosa, um pai maravilhoso, né? E é isso, gente. Essa é a minha história. Depois disso tem muitas coisas. Ainda tenho que contar pra vocês. O sonho que eu tinha de ser modelo. Eu sou bem alta, viu, gente? Sou alta, sou magra. Essa roupa aqui é porque hoje tá um pouco frio aqui em Brasília. Vocês viram que eu tô um pouco rouca também. Essa voz aqui tá bem melhor. Ontem não saía era voz nenhuma. Mas depois eu volto, dependendo de como vai ser a repercussão desse vídeo, eu volto para contar para vocês o sonho que eu tinha de ser modelo e a besteira que eu fiz de me cadastrar no concurso depois do acidente e o que aconteceu no dia do concurso e o que o rapaz da agência de modelo falou para mim quando viu meu rosto. Tá bom? Mas é isso, a vida ensina, a vida é linda. Você tem que acreditar mais e aceitar, né, as coisas da vida, porque nada é por acaso, tudo tem um propósito. Diz assim, André, qual foi o teu de ter acontecido isso? Qual foi? Foi uma troca. Eu salvei minha irmã, minha sobrinha e meu pai. E eu também estou aqui.
Eu fui bem clara quando eu falei, Senhor, livra minha família. Se for acontecer alguma coisa, que aconteça só comigo. Né? E talvez na época eu não lembrasse, mas hoje eu lembro disso, eu agradeço. E agora eu tô correndo atrás, eu sei que eu vou conseguir arrumar o meu olho, arrumar o cantinho do meu rosto, né? Contar a minha história e poder olhar mais pra frente para as pessoas sem estar escondendo o rosto com vergonha. Tá bom? Fica com Deus, um beijo a todo mundo. Essa foi a história real, minha. Eu espero que vocês tenham gostado. E que se alguém passa por alguma coisa assim, confia em Deus, não fica triste, não. Deus é tão maravilhoso. A vida da gente é tão maravilhosa. É porque algumas pessoas, elas priorizam beleza. Mas, na verdade, beleza é a espiritual que você tem que olhar do coração.